Este é o Largo da Graça. Todos os bairros ou sítios de Lisboa têm o seu encanto especial, sobretudo para quem neles vive. Este da Graça é, com efeito e sem devolução bairrista da nossa parte, um dos mais alegres e desafogados da cidade. Populosa, animada, característica do Oriente de Lisboa, sem cair no pitoresco velho, nem em vaidades, oferecendo particularidades oliciponenses, a Graça remonta aos primeiros tempos de Lisboa. Os mouros que ocupavam estes lugares antes da conquista cristã chamavam a este sítio Almafala. A designação de Graça data, ao que se sabe, de 1305. O século de 700 encontrou a Graça já feita e, quando do terremoto, já estavam edificadas as linhas à beira da Estrada Velha, Largo da Graça até aos Quatro Caminhos. Tudo o que a Graça oferece à vista é posterior ao terremoto, a não ser o casco invisível de uma ou de outra casa, fora da área central do bairro, e o convento, hoje quartel, com a sua igreja. O convento possuía uma área enorme. Pertenciam-lhe toda a zona compreendida entre o Largo da Graça, a Calçada do Monte, os Lagares e o Caracol. O Convento da Graça, dos Ermitas Calçados de Santo Agostinho, foi dos de maior nomeada e prestígio da velha Lisboa. Fundado em 1271, terminou virtualmente a sua vida religiosa em 1834, sendo tornado casa militar, onde se instalou na altura um regimento da corte. Hoje está aqui instalado o Estado-Maior do Exército. O aspecto exterior do quartel, ameado nas guarnições e com portal tipo militar, é este que estamos a observar. O quartel da Graça conserva ainda hoje vastas reminiscências do tempo conventual na sua expressão arquitetónica. Neste Largo da Graça, a velha Escola-Oficina número 1, fundada em 1877 por um grupo de cidadãos, à frente dos quais esteve Rosa Araújo. O quartel dos bombeiros, entre a Rua da Verónica e a da Voz do Operário, foi construído em 1890. Antes havia neste largo uma pequena estação, a Bomba 15. Do Largo da Graça saem diversas artérias, todas antigas e anteriores à Graça do século passado. Esta é a Travessa da Pereira, com os seus prédios novos, ao lado de outros velhinhos, mas característicos da época. Esta Rua da Verónica, encostada aos bombeiros, tem dois lanços. Este, espaçoso e moderno, tendo por fundo este palácio a lembrar tempos idos. No outro extremo é uma rua estreita onde se pode ver os restos de uma ermida, a de Nossa Senhora da Verónica, que, aliás, deu o nome a esta rua. Hoje, muito degradada, deixou de ter culto e é habitada por gente de parcos recursos. Esta Rua da Voz do Operário era antigamente a Rua da Infância. Aqui encontramos o edifício da Sociedade de Beneficência Voz do Operário, fundada no ano de 1879. Deve-se aos operários dos tabacos a iniciativa e realização da sociedade. O edifício foi construído em 1913. Em frente, o mosteiro e a igreja de São Vicente. O templo foi mandado construir por Dom Afonso Henriques em obediência ao voto que fizera quando do cerco de Lisboa. No século XVI, São Vicente ameaçava ruína. Mas só no reinado de Filipe II de Espanha se pensou a sério na reedificação. Mas apenas em 1829, e sem que as obras estivessem ainda concluídas,
a igreja foi inaugurada. São Vicente, templo esplendoroso da mais pura renascença, era um dos mais belos de Lisboa e único no seu estilo, largo, harmonioso, talvez um pouco frio e também severo. O terremoto causou-lhe enormes prejuízos, abatendo o imponente zimbório que nunca mais foi reedificado. As obras de recuperação começaram pouco depois e datam dessa época vários excertos e sobreposições que se notam no edifício. A fachada de São Vicente é simplesmente bela na sua brancura. As imagens da frontaria sobre os três portões são respectivamente de São Vicente, Santo Agostinho e São Sebastião. No segundo entabelamento, São Bruno e São Norberto. As laterais são de São Domingos e Santo António. Toda esta fachada horizontalmente quebrada da monotonia é cortada no sentido vertical e habilmente por dois renques de colunas agregadas que se vão estreitando até atingirem a platibanda dos torreões que se erguem abertos de ventanas. Na esquina da Rua da Voz do Operário e do Largo, um magnífico palacete. Este imóvel foi adquirido pelo Marquês do Funchal em 1902, tendo sido vendido ao escritor Dr. Alfredo Cunha 6 anos depois. Ao fundo deste caminho, que liga a Santa Clara, podemos ver o Arco Grande de Cima. Este recanto é o telheiro de São Vicente. Quando se fez a obra de reedificação do templo filipino, estavam abrigados neste local, sob um telheiro enorme, os canteiros e artífices. Daí a designação de telheiro, que perdurou até aos dias de hoje. É pitoresco, sem teatro e sem artifício, este recanto. Subindo a rampa, este largo com umas habitações, construídas no século passado sobre arcabouços humildes do século XVIII. Mas voltemos ao Largo da Graça e à Rua do mesmo nome, de onde aliás sai outra artéria denominada a Rua do Sol, ladeada de prédios do século passado e ao fundo da qual um belo registro polícromo em azulejo com um Cristo crucificado se pode observar. Desta rua, em transversal, que liga à Travessa da Pereira por um passadiço, a famosa Vila Berta. Esta Vila Berta foi construída em 1902 por Joaquim Francisco Tofa. Casas alindadas numa vila das mais bem cuidadas desta área. A Rua do Sol à Graça liga à Travessa de Santo António. Esta travessa, por sua vez, relembra uma ermida que por aqui houve. Hoje, apenas existe este registro em azulejo representando Santo António. Tem certo pitoresco na confluência com a tranquila e contemplativa Rua da Bela Vista. Ainda aqui existe um registro setecentista em azulejo num dos velhos prédios. Outra artéria que liga com a Rua da Graça é a Rua das Beatas. Os prédios mais velhos estão no alto da Serventia, na confluência do Beco dos Peixinhos. Neste beco, casas pobres e representativas de uma época. À janela, como noutros bairros, conversa-se animadamente. A meio da rua, um outro prédio antigo,
em cuja sobreposta se vê uma pedra de alto relevo com um corvo ou Vicente Alfacinha, mas datado de 1820. Aqui temos uma curiosa artéria do sítio, a Rua de Nossa Senhora da Glória. Nela, a ermida com o mesmo nome, que deu aliás a designação à rua. É posterior ao terremoto, tendo sido construída pela Irmandade daquele Orago em 1757. A sua fachada não tem nada de especial. É do tipo vulgar da época. Só uma curiosidade. A torre sineira, diferente das outras igrejas, está colocada ao lado desta. Esta curiosa e íngreme Rua do Val de Santo António liga os Sapadores aos Caminhos de Ferro. Quase no seu extremo sul, a Capela de Santo António, de culto popular muito intenso. Este sítio chamava-se há 250 anos Vale dos Cavalinhos, não sendo na altura mais do que uma estrada. Foi esta capela que deu o nome à rua e foi construída em 1780. Ao lado, embutido na parede, um nicho com a imagem de Santo António. No outro extremo da rua, na esquina com os Sapadores, este prédio onde se pode ver uma lápide de homenagem a Latino Coelho. E estamos agora nos Sapadores, onde se encontra o quartel do Regimento de Telegrafistas, um dos mais importantes na segurança de Lisboa. Era aqui, ainda não há um século, onde hoje se pode ver este moderno largo, que se situavam os 4 caminhos. Tratava-se de um eixo natural de 4 áreas do oriente da cidade, das quais apenas uma era urbanizada, a Graça. Hoje tudo isto tem um aspecto moderno e diferente, com os seus bancos de jardim, onde as pessoas se sentam para apanhar um pouco de sol. E estamos de novo na Rua da Graça, mas agora no extremo que liga à Rua Angelina Vidal, a poetisa idealista do socialismo e a artéria que anteriormente se designou por Caminho do Forno do Tijolo. Neste prédio, que foi do Barão de Seixas, estão hoje instalados os serviços de finanças. Não apresenta nada de especial na sua arquitetura. Daqui, da Rua da Graça, sai o bairro Estrela de Ouro, fundado em 1909 por Agapito Serra Fernandes. Sítio popular com suas casinhas de princípio de século, é habitado por muita gente, a maioria de parcos recursos. De registar neste local um antigo palácio, onde hoje se encontra instalado um lar para a terceira idade. Um local calmo e desafogado, onde mal chega o ruído do exterior. Estamos no Largo do Monte, com o seu miradouro e ermida. A ermida de Nossa Senhora do Monte, na sua traça primitiva, era das mais antigas de Lisboa, fundada em 1147 e consagrada a São Gens, bispo que fora de Lisboa e martirizado, segundo nos conta a tradição. É aqui que se encontra a lendária cadeira de São Gens, onde as mulheres em transe de maternidade se vinham sentar com fé no bom sucesso, prática que foi seguida pela rainha Dona Maria Ana da Áustria no ano de 1723. A ermida é pequena, apenas com um altar, onde se encontra uma imagem de Nossa Senhora do Monte. À esquerda, uma outra de São Gens. Em frente, no jardim, uma nova imagem de Nossa Senhora do Monte.
Este miradouro é um dos mais simpáticos de Lisboa. Foi obra da variação, de que fez parte Quirino da Fonseca, e pode considerar-se, pela sua decoração, irmão do outro miradouro, o de Santa Luzia. Um panorama surpreendente que abrange toda a parte baixa de Lisboa, daqui se pode desfrutar. Este é o antigo Monte de São Gens, onde hoje existe um populoso bairro. E aqui temos a calçada do Monte, que segue até às Olarias e Lagares. Encostada a este prédio, a Travessa do Monte. Mais abaixo, a moderna Rua Damasceno Monteiro, que nos levaria aos Anjos. Para baixo, temos o bairro das Olarias, o que implica dizer que estamos no sítio dos Lagares. São muito antigos estes lugares e arrastam consigo muitas tradições alfacinhas. Estas escadinhas do monte ligam a Damasceno Monteiro com a Rua da Bombarda, que por sua vez vai desembocar na Rua das Olarias. Ao fundo desta artéria, o largo com o mesmo nome. Era este um local onde existiam as olarias e os lagares há muito desaparecidos. No largo temos a ermida do Senhor Jesus da Boa Sorte e Santa Via Sacra. Neste sítio erguiam-se 8 casas de um legado pio do convento de São Bento, que devido à sua idade se transformaram em entulho. Foi o terreno doado à Irmandade do Senhor Jesus da Boa Sorte que aqui construiu esta ermida no ano de 1758. Em 1855, a ermida beneficiou de uma reconstrução, segundo se pode concluir, de um pequeno azulejo embutido na parede. Deste largo sai a Travessa do Jordão, que desce ao Terreirinho e ao Bem Formoso, ladeada de prédios antigos, alguns muito curiosos. Aqui temos mais uma vila, a Vila Luz Pereira, como tantas outras, originária de uma quinta que aqui existiu. Esta é a Rua dos Lagares, que há muitos séculos atrás se chamou Rua por Detrás dos Lagares, artéria muito calma, a mais grave do sítio. Aqui na esquina da Travessa do Terreirinho, este prédio seiscentista do segundo período, com o seu portal característico. Esta Travessa dos Lagares era a antiga Rua dos Cativos, representativa da época. Aqui, uma das mais antigas serventias do local, o Caracol da Graça, que liga a Rua dos Lagares à Calçada da Graça. Estamos no velho largo de Santo André, atual Rodrigues de Freitas. Este Palácio Figueira é alfacinha puro e parece esperar que lhe voltem a pôr ao lado o seu rico arco de Santo André, demolido em 1913. Este palácio pertenceu à Casa dos Mendonças, cujo brasão ostenta com nobreza autêntica sobre o portal seiscentista. Sofreu com o terremoto, só tendo sido reparado muito mais tarde. Subindo pela rua de Santa Marinha, podemos apreciar este antigo palacete. Na sua fachada, 2 registros originais. As escadinhas dos Lóios partem desta rua numa curiosa perspectiva. De fronte, este grande imóvel, também do século passado. Neste largo de Santa Marinha,
existiu uma igreja paroquial que remontava a 1222. Resistiu ao terremoto, mas acabou por ser demolida em 1845 para se fazer este largo. Pergunta-se, teria valido a pena? Bom, pelo menos serve para os miúdos jogarem a bola. Neste tranquilo e ameno local, não há nada digno de menção. 2 ou 3 casas, com o feitio discreto ainda de São Vicente Velho, e as restantes construídas depois do largo ser aberto. Daqui partem diversos becos e travessas, casas velhas, algumas a pedir que lhe deitem a mão e que são moradia de muita gente que aqui vive. Largo de Santa Marinha. Enquanto os idosos, sentados, apreciam o sol, os miúdos, futuros craques do futebol, treinam a pensar no futuro. Estamos na Rua de São Vicente. Em frente da Rua das Mónicas, este painel em azulejo é curioso pela sua antiguidade. Aqui o antigo convento de Santa Mónica, das Freiras Mónicas, foi fundado em 1856 por Dona Maria Abranches, filha do capitão-mor de Azamor, e destinou-se às religiosas ermitas descalças de Santo Agostinho. O terremoto destruiu o convento, que foi recomposto sem muita grandeza. Em 1903, foi aqui instalada uma casa de correção para raparigas que perdurou até ao início da República. Em 1917, foi destinado o edifício, já muito alterado na sua feição antiga, para cadeia de mulheres, mantendo-se assim até hoje. Aqui na Calçada da Graça, este prédio enorme que foi o Palácio dos Condes de Val dos Reis, antes a Zambuja e mais tarde Lolés. Hoje é a Vila Sousa, mais uma Vila da Graça, colmeia de gentes que aqui a habitam. Este outro palácio foi dos senhores de Trofa. Ainda hoje mantém uma aparência seiscentista, mas interiormente é uma verdadeira ilha, tendo sido conhecida como Ilha das Cobras. Em frente da Igreja da Graça, o seu jardim, que é pequeno e inocente. Aqui houve algumas espécies de acácias, já hoje desaparecidas. Os pombos são reis e senhores neste local. As crianças brincam com eles, que as desafiam nas suas travessuras. Um elegante lago encontra-se no centro do jardim, onde os pombos vêm por vezes matar a sede e refrescarem-se. Este jardim foi construído sobre a encosta, para o que foi necessário levantar em 1882 a cortina gradeada. Calmo e sossegado, é um local muito apreciado pelos moradores. E esta é a Igreja da Graça. As duas fachadas dos corpos são distintas de estilo e diferentes de idade. Uma, com pórtico, hoje impraticável, corresponde à portaria do convento. É neste corpo que campeia a torre que substituiu o velho campanário do século XVII. A outra fachada é a igreja. Tem 3 portas, a do centro mais alta e nobre, sobrepujada por um medalhão de Santo Agostinho, que deve ter pertencido à primitiva em 1156.
É nesta igreja que se encontra o Senhor dos Passos, cuja procissão, noutros tempos, ia daqui a São Roque. Hoje, esta procissão é muito menor, realizando-se apenas ao redor do adro e constitui uma parada de nobreza. Sem a ostentação processional de antanho, o povo esqueceu-se dela. Mas é ainda uma evocação piedosa lisboeta e muito expressiva. E a terminar, este miradouro muito concorrido. Enquanto uns jogam as cartas, outros admiram a paisagem. É bela a Lisboa que daqui se avista, amalgamada e colorida. Aqui temos mais Lisboa. Uma Lisboa sempre renovada, que se namora a si própria, cheia de mistérios, onde a poesia bairrista ainda canta, mas mal se ouve.